Olá pessoas, beleza? Meu nome é Júlio César, eu sou o Nerd da Química e bem-vindos a mais um vídeo deste canal que agora é o maior canal de Química de todo o lindo e maravilhoso estado do Espírito Santo. E hoje eu vou mostrar para vocês uma experiência muito interessante, que é meio que um reboot de algumas experiências anteriores, juntando alguns conteúdos de alguns vídeos mais antigos, onde eu vou mostrar para vocês algumas experiências químicas com um elemento químico muito comum, que é o ferro. Neste caso, eu irei mostrar para vocês, nessa experiência, alguns estados de oxidação incomuns do ferro. Para quem tem alguma noção de química, alguma noção mais básica, sabe que o ferro geralmente forma compostos químicos em que ele apresenta os estados de oxidação comuns, que são +2 e +3. Por exemplo, o ferro +2 ele está presente no famoso sulfato ferroso, que é um remédio muito utilizado para tratar anemia. Também está presente no nosso sangue e é o responsável pela cor vermelha da hemoglobina, ou seja, aqui nós temos o ferro no estado de oxidação +2, participando desses compostos, que é o sulfato ferroso e a hemoglobina, que é o pigmento vermelho do sangue que transporta o oxigênio. E nós temos também o ferro +3, que está presente, por exemplo, na ferrugem, que recobre objetos de ferro oxidado e algumas outros materiais, outras substâncias. Então, aqui eu irei mostrar para vocês que a química do ferro, embora basicamente esteja presente nesses dois estados de oxidação, +2 e +3, também existem alguns compostos químicos de ferro que possuem outros estados de oxidação, além desses mais comuns, que são estados de oxidação incomuns, que podem ser obtidos em laboratório, não são muito comuns de serem apresentados didaticamente em matérias de química, mas são bastante interessantes. Então eu vou mostrar aqui algumas experiências onde eu vou obter compostos de ferro nesses estados de oxidação que não são normais. Então eu espero que vocês gostem, peço a vocês logo para vocês darem um like nesse vídeo, compartilhar o conteúdo, para vocês se inscreverem nesse canal, porque esse conteúdo é muito interessante e talvez inédito no Brasil. Então vamos logo fazer nossa experiência mostrando os estados de oxidação incomuns do elemento ferro. Vamos lá! Para iniciar nossa experiência, nós vamos fazer primeiro algumas reações químicas com alguns compostos de ferro nos seus estados de oxidação mais comuns. Aqui nós temos um sal de ferro +2 e um sal de ferro +3. Nós tratamos esses sais com hidróxido de sódio para precipitar os hidróxidos de ferro, que é o hidróxido de ferro 2 e o hidróxido de ferro 3. Eles são compostos químicos insolúveis em água e eles têm cores bem diferentes que dá para distinguir claramente os dois estados de oxidação. Aqui nós temos também uma reação de complexação que também serve para diferenciar os dois estados de oxidação do ferro. Reagimos, por exemplo, tiosulfato de potássio com uma solução de sal de ferro +2 e nós notamos que aparentemente não há mudança nenhuma nessa solução. Porém, quando nós misturamos com o sal de ferro +3, nós notamos essa cor vermelho sangue devido à formação de um complexo bem característico de tiocianato com ferro +3. Quando nós tratamos a solução de ferro +2 com tiocianato com peróxido de hidrogênio, um agente oxidante, o ferro +2 é oxidado a ferro +3 e então reage formando o complexo vermelho. Agora nós vamos fazer uma outra reação de complexação, dessa vez usando o salicilato de sódio como ligante. E aqui nós notamos que também parece não haver reação química com o ferro +2, porém com o ferro +3 a cor da solução muda para roxo, porque ele forma um complexo bem característico com os íons salicilato. Ou seja, temos aqui algumas formas de diferenciar os estados +2 e +3, que são os estados mais comuns do elemento. E agora aqui nós temos dois compostos de ferro +3, que são o sal cloreto de ferro 3 e o complexo ferricianeto de potássio. Então nós reagimos os dois para formar o ferricianeto de ferro 3, que é um composto de cor amarronzada, e em seguida nós adicionamos um agente redutor, que nesse caso é o ácido ascórbico, a vitamina C. O ácido ascórbico ele reduz o ferro do cloreto de ferro 3 para o estado +2, e o ferro +2 forma um sal azul intenso com o ferricianeto chamado azul da Prússia, que tem tanto ferro +2 quanto ferro +3 ao mesmo tempo. E agora que nós mostramos os estados de oxidação normais do ferro, vamos finalmente preparar alguns compostos de ferro em estados de oxidação incomuns, anormais, que não são comuns no elemento. Primeiro nós colocamos aqui uma solução de sulfato de ferro 2, também chamado sulfato ferroso, e em seguida nós adicionamos uma solução de nitrito de sódio.
nós podemos então reparar uma coisa interessante, que ocorre uma reação química e aparece uma cor marrom nessa solução. Essa cor se deve a um complexo chamado penta-aqua-nitrosil-ferro 1, ou seja, ele é um complexo de ferro que contém um grupo NO ligado e ele contém um átomo de ferro no estado de oxidação mais 1. Compostos contendo o grupo nitrosila tendem a estabilizar alguns metais de transição em estado de oxidação incomuns. Agora vamos partir para outra reação química, no qual nós vamos preparar um complexo de ferro com uma estrutura ainda mais incomum. Primeiro nós misturamos o nitrito de sódio com um pouco de sulfeto de sódio. Em seguida nós adicionamos um pouco de ácido ascórbico, que vai atuar tanto como um ácido, como também como um agente redutor nessa reação química. Então nós misturamos, notamos essa efervescência com liberação de gases de óxido de nitrogênio. Então nós adicionamos um pouco do sal sólido sulfato de ferro 2. Então nós agitamos e notamos que uma reação química começa a acontecer. A solução começa a adquirir uma cor escura, bastante escura. Então nós agitamos essa solução por algum tempo até a cor escura aparecer. E então nós adicionamos um pouco de hidróxido de sódio. Aqui nós vamos adicionar o hidróxido de sódio para alcalinizar a solução. E agitamos novamente e nós podemos perceber que a solução começa a adquirir uma cor vermelha profunda. Essa reação química forma um complexo com uma estrutura química bastante interessante, no qual o átomo de ferro está presente no estado de oxidação negativo. Essa substância, que já mostrei em outro vídeo, se chama sal vermelho de Roussan e contém dois átomos de ferro ligados covalentemente um no outro, e eles têm uma carga negativa de -1. E agora nós iremos preparar outro composto de ferro com estado de oxidação incomum. Primeiro nós disponhamos de uma solução de sulfato de ferro 2. Em seguida nós devemos alcalinizar essa solução para preparar o hidróxido de ferro 2, que é esse composto de cor esverdeada. Em seguida nós adicionamos um pouco de hipoclorito de sódio e podemos notar que o hipoclorito oxida o hidróxido de ferro 2 para hidróxido de ferro 3 e a cor muda de verde para alaranjado. Nós colocamos aqui neste Erlenmeyer um pouco mais de hipoclorito de sódio, pegamos a solução de hidróxido de ferro 3 recém-preparado e nós colocamos ela dentro desse Erlenmeyer. Então nós colocamos esse Erlenmeyer para ser aquecido até a ebulição por cerca de 5 minutos. Nós devemos aquecer essa solução até a ebulição durante aproximadamente 5 minutos, e durante esse período uma reação química bem interessante acontece, na qual o hipoclorito de sódio irá oxidar o hidróxido de ferro 3, formando um sal de cor rosa chamado ferrato de sódio, que contém o ferro no estado de oxidação mais alto possível para o elemento, que é o estado de oxidação mais 6. O ferrato de sódio é um sal muito semelhante a outros, como por exemplo o cromato de sódio e o manganato de sódio, que também contém os outros elementos manganês e cromo no estado mais 6. Porém, no caso do ferro, esse estado de oxidação é um agente oxidante extremamente forte, de modo que ele é bastante instável, ou seja, ele só é possível de existir em solução aquosa extremamente básica. Caso contrário, ele se decompõe, produzindo hidróxido de ferro 3 e liberando oxigênio. Podemos notar aqui que a ebulição está acontecendo, tem um certo probleminha porque tem uma corrente de ar que está desviando a chama da lamparina, atrapalhando um pouco a ebulição. Mas nós podemos notar aqui o aparecimento dessa cor mais escura e podemos ver um leve tom rosado nessa solução, o que indica que o sal já está se formando. Então, após 5 minutos de ebulição, nós podemos tirar a solução do fogo e filtrar, e assim nós obtemos a solução de ferrato de sódio, que é um composto químico que contém o elemento ferro no estado de oxidação mais 6. Aqui nós vamos separar mais um pouquinho para ver a cor desse composto, que nós podemos ver que ele tem uma cor rosa. Olha só que interessante. E aqui nós temos ferro mais 6. Bem, como vocês já viram, nós mostramos aqui algumas experiências onde nós produzimos compostos de ferro que possuem estados de oxidação anormais, que não são aqueles mais comuns, que são mais 2 e mais 3. Por exemplo, nós fizemos a reação química entre um sal de ferro mais 2 e um nitrito, que produziu um complexo de nitrosil-ferro que tem uma cor amarronzada. Esse complexo contém ferro no estado de oxidação formal de mais 1, ou seja, nós temos o ferro em outro estado de oxidação.
aqui nós temos um complexo de ferro em que ele está presente no estado mais 1. Em seguida nós preparamos um outro composto muito interessante, que é o chamado sal vermelho de Roussan, que eu já apresentei ele em outro vídeo anterior, uma síntese desse composto, mas aqui neste vídeo ela ficou muito melhor, ficou muito mais evidente a reação química, no qual o átomo de ferro está presente em um estado de oxidação negativo, ou seja, nós temos um ânion de ferro, ele está presente no estado -1. Ele é um complexo de sulfeto e nitrosila de ferro, que é um complexo aniônico, que ele é bastante incomum porque, além de nós termos dois átomos de ferro formando uma ligação covalente um com o outro, cada átomo está com estado de oxidação -1, negativo. Isso é muito interessante porque aqui nós vemos que podemos formar um ânion com metais. Isso é muito incomum, é muito anormal e vocês com certeza não vão ver isso em matérias comuns de química. E por fim nós preparamos um outro composto de ferro, que é o íon ferrato, que é um composto, que é um ânion contendo ferro e oxigênio, que é semelhante ao íon cromato, no qual o átomo de ferro está presente no estado de oxidação +6, assim como, por exemplo, elementos igual o cromo, que também tem o estado +6. No caso do ferro, quando nós reagimos o hidróxido férrico recém-preparado com o hipoclorito e levamos à ebulição, nós conseguimos oxidar o ferro do estado +3 para o estado +6. E esse estado está presente na forma do íon ferrato, FeO4-2, que forma soluções cor-de-rosa e é um poderosíssimo agente oxidante. Ele reage rapidamente com vários outros compostos e sendo reduzido a ferro +3, e também ele é muito sensível à luz, por isso devemos guardá-lo em frasco de cor âmbar. O íon ferrato ele é muito sensível à luz, ele é um agente oxidante muito forte e ele é instável, de forma que é bem difícil obter o ferrato de sódio na forma de um sal sólido, então a gente costumeiramente obtém ele em solução. E além desses estados incomuns que eu preparei compostos aqui para vocês verem, o ferro também existe em alguns outros estados de oxidação incomuns que eu não tenho condições de preparar no momento, mas eu vou mostrar aqui no final do vídeo para vocês darem uma olhada. Um desses estados de oxidação incomuns do ferro é o estado de oxidação zero. Tudo bem que em objetos de ferro metálico, como por exemplo esse prego, que aliás está um pouco enferrujado, o ferro ele está presente como substância simples e toda substância simples o elemento tem NOx zero, porque ele está ligado apenas a ele mesmo e não tem diferença de eletronegatividade, portanto não há separação de cargas e formação de íons ou estados de oxidação diferentes. Então aqui nós temos o estado de oxidação zero do ferro, em substâncias simples. Porém, existem substâncias compostas em que o ferro também tem um estado de oxidação zero. E um exemplo desses compostos são as carbonilas de ferro, que são compostos como, por exemplo, o ferro pentacarbonil, Fe, entre parênteses, CO5, que é um composto formado quando o ferro finamente dividido em forma de um pó muito fino reage com o monóxido de carbono. Ele é um complexo que forma um composto químico líquido de cor de palha, que é extremamente venenoso e extremamente inflamável também, que é um complexo de ferro que está ligado a 5 moléculas de monóxido de carbono, e nesse complexo o átomo de ferro está com estado de oxidação zero. Basicamente não há na ligação entre o ferro e o monóxido de carbono a separação de cargas no estado de oxidação, portanto o átomo de ferro está com carga zero. Outros complexos de carbonilas semelhantes em que o ferro também tem NOx zero inclui a nona carbonila de diferro, Fe2CO9, que é um composto químico de cor laranja, que é um sólido de cor laranja formado quando se decompõe o pentacarbonila de ferro, e ele tem esse aspecto bem interessante que vocês podem ver na foto. Outro estado de oxidação interessante do ferro é o estado +4, que ele é extremamente raro e está presente em pouquíssimos compostos. Ele ocorre, por exemplo, como intermediário na decomposição química do peróxido de hidrogênio catalisado pelos íons de ferro, onde o ferro é momentaneamente oxidado ao estado +4, formando um íon chamado ferrila, e depois esse ferrila ele rapidamente oxida novamente a molécula de peróxido de hidrogênio, e aí ele volta ao estado +2 ou +3 original. Então, por um breve momento, o ferro foi para o estado +4. Algumas enzimas também acontece essa mudança momentânea para o estado +4, mas isso são compostos químicos que têm uma existência química muito passageira, muito rápida.
Porém, recentemente foi sintetizado um composto químico bastante estável de ferro com estado de oxidação mais 4, que eu vou mostrar aqui a foto dessa estrutura molecular interessante, que consiste em reagir o sal de ferro mais 3 com oxalo de hidrazida, que é um composto químico formado pela reação do ácido oxálico com hidrazina, e formaldeído em meio básico. Nesse composto forma-se um complexo de ferro que espontaneamente se oxida pelo oxigênio do ar, formando uma solução verde contendo um complexo de ferro mais 4. Eu vou mostrar aqui a foto de uma substância com uma cor semelhante. Eu não tenho como sintetizar essa substância aqui, mas eu vou mostrar para vocês como que é a reação química. Também existe o estado de oxidação mais 5, que está presente em alguns poucos complexos, muito raros também. E outro complexo estado interessante é o menos 2, também é um estado negativo, que ele é produzido, por exemplo, quando se reage o pentacarbonil de ferro com hidróxido de sódio, formando um composto chamado tetracarbonil ferrato de sódio. E nesse complexo, o ferro está formalmente no estado de oxidação menos 2. Então, como nós vimos, além do estado mais 2 e mais 3, são os estados normais do ferro, ele também possui vários estados de oxidação entre menos 2 e mais 6. Por exemplo, menos 2 no complexo Na2FeSO4, menos 1 no sal vermelho de Roussan, 0 nas carbonilas, mais 1 no complexo de nitrosila, reagindo nitrito com sal de ferro mais 2. O estado mais 2, estado mais 3, normais, o mais 4 presente nesse complexo interessante que eu mostrei, o mais 5 que é presente em alguns outros complexos mais raros, e tem o estado mais 6 que está presente no íon ferrato. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Só uma curiosidade que eu queria apresentar para vocês, peço para vocês inscreverem-se nesse canal, vocês acessem meu site e minha página no Facebook, e também acessem o site e a loja virtual do projeto Show de Química, que é o projeto de química de divulgação científica de química mais completo do Brasil. Muito obrigado pela força e valeu!